Vamos dar início aqui. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está aqui. Depois para quem vai acompanhar a gente aí na gravação. Hoje a gente tem uma live muito especial, que é uma live exclusiva para o Pará, para as iniciativas aí do nosso destino anfitrião, que vai nos receber para ter essa 12ª edição do prêmio. E a gente tem aqui o objetivo nessa live de tirar um pouco de dúvidas de vocês aí, trazer algumas informações para que vocês possam estar mais preparados, mais tranquilos e mais seguros aí para preencher. Mas antes de começar aqui, deixa eu ver se a Selma está aqui conseguindo falar. Vou convidar a Selma, aqui da Secretaria de Turismo do Pará, para fazer uma primeira fala aqui de abertura, nosso anfitrião, e fazer uma conversa aí direto com vocês. Aí a gente dá sequência aqui. Selma, primeiro, obrigada aí pelo todo o apoio seu, Alisson, Rose, secretário Eduardo, secretário Lucas. A gente está muito, muito feliz de levar a edição do prêmio pela primeira vez para um destino do norte do país, para Belém do Pará, que hoje, com alegria, é nosso associado também aqui da Brastoa, né, associado parceiro, e que este ano recebe a COP30, então é um ano que o Pará vai estar aí como grande protagonista da pauta da sustentabilidade, e vocês abraçaram aí o prêmio logo de cara, para que a gente pudesse também fazer essa cerimônia aí com vocês logo pós COP30. Então, vou pedir para você fazer aqui uma abertura inicial aí pelo Pará, e aí a gente volta. Tá Marina, bom. bom dia, gente. Desculpa Bom aqui. dia, O Rose. Lucas acabou de me passar a mensagem que ele está entrando na reunião. Ah, Então, então vamos ótimo. aguardar. Vamos aguardar. Eu acho que tu pode apresentar alguma coisa, espera só ele entrar. Ele está ligando dele, que ele chegou na Perfeito. sessão agora. Então Tá, tá olha, bom. então eu vou me apresentar. Bom dia a todos. O meu nome é Selma Lopes. Eu sou assessora do secretário Eduardo Costa, que é o secretário da Setur, né, da Secretaria de Turismo do Estado. Tem como adjunto o Dr. Lucas Vieira, que está se preparando para entrar aqui. Mas, em princípio, eu queria agradecer a presença de todos e dizer que é uma grande honra para esta secretaria e para Belém trazer para Belém esse prêmio de sustentabilidade já reconhecido nacionalmente, quiçá daqui para frente, internacionalmente, já que vamos estar presentes aqui como setor e certamente falando sobre Brastoa e sustentabilidade na COP30, né? Então, esse é um evento que está crescendo e nós, como setor, vamos fazer parte disso. Me sinto muito honrada como trabalhadora do ramo do turismo, não digo agente nem consultora, porque eu já trabalhei em todos os segmentos de turismo aqui e fora daqui do estado, então eu sou uma operária do turismo, dando a minha contribuição nesta casa, com muita honra para os secretários, e tentando trazer para cá, para dentro, para o meu estado, as honras do prêmio desta entidade que é a Abrastoa, que é uma entidade reconhecida nacionalmente como uma das mais fortes do turismo. Eu me entendo como agente, como consultora, como operária do turismo, desde sempre. Brastoa, sabe, para mim era uma referência de máxima expertise em turismo. Era sempre a minha referência. Você queria consultar um fornecedor, você ia naquela época, que para nós não tinha site, né? Era um livro, a gente ia gostar. O livro lá, se ele estivesse ranqueado na Abrastoa, era certeza de segurança, credibilidade, confiança. Então, eu espero que o Pará se manifeste com mais participantes nesse prêmio de sustentabilidade. Não faltou esforços e não falta dessa secretaria. Passamos as regras e as datas de inscrição para todos os municípios no Fórum do Mapa de Turismo, nós passamos para 144 municípios que têm Secretaria de Turismo e que não têm também, para entidades como o Chocolate, como Coca-Cola, sabe? Empresas, indústria, passamos para todos. Nesse momento, eu creio que daqui a pouco vai estar entrando o rapaz do marketing da Coca-Cola, que vai ser
dos nossos apoiadores também. Eles têm um projeto de sustentabilidade com queima de caroço de açaí para ativar suas máquinas. Então, eu encerro aqui agradecendo o apoio da Marina, do Rodrigo, de toda a equipe Brastoa para esta secretaria e creio, eles já participaram de um evento que foi realizado por nós, que vai ser uma festa, e uma festa muito bonita. Muito obrigada. Obrigada, Selma. Acho que o Lucas entrou aqui. Bom dia, Bom, Lucas. bom dia. Bem-vindo. Vou reforçar aqui, só antes de já passar aqui a palavra para você, o nosso agradecimento, a nossa alegria de estar aí com um prêmio, né, acontecendo esse ano tão especial aí com vocês. Então, obrigada aí pela confiança, pelo apoio, por abraçar o prêmio aí como destino anfitrião. Queria passar aqui para que você trouxesse aí algumas palavras e principalmente acho que destacar e fazer o convite aí para que todos os negócios de turismo do Pará possam se inscrever no prêmio. Com certeza. Primeiramente, queria agradecer o convite, queria agradecer a vocês da Brastor por trazer esse evento tão importante aqui para Belém. A gente sabe esse momento que o Pará tem vivido, que Belém tem vivido, a COP30 aí, então a gente poder falar de sustentabilidade nesse ano para a gente é muito importante. Então, isso vem reforçando cada vez mais todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui no estado do Pará, para que a gente possa cada vez mais atrair turistas, atrair iniciativas que sejam importantes, iniciativas que estejam conectadas com o que o estado tem promovido, que é a sustentabilidade, o ecoturismo. Então, muito feliz, Marina, que a gente realize esse evento aqui. Tenho certeza que vocês vão ter total apoio do governo, total apoio das instituições que aqui fazem o turismo, para que a gente possa fazer um grande evento ali em dezembro, logo depois da COP30, que a gente já consiga nessa COP30 ter muitos anúncios importantes. A gente sabe que durante a COP a gente vai ter um dia voltado exclusivamente para tratar de turismo, então muito feliz e satisfeito que a gente consiga realmente fazer, logo depois da COP, esse evento, para que a gente possa fazer essa reunião dessas boas ideias, dessas boas iniciativas, que eu tenho certeza que Belém e o estado do Pará tem muita coisa boa para mostrar para o mundo todo. Então, agradecer. E convidar todo mundo a participar, se inscreva. Eu acho que é um momento importante a gente estar mostrando iniciativas que são interessantes para o mundo. É o momento de a gente estar unindo esforços e mostrar tudo aquilo que o Pará e que Belém tem de melhor. Então, muito obrigado a todos, obrigado a Brastor por trazer esse evento para cá. Conte com a gente, vamos ser parceiro nessa e mais outras iniciativas que vocês tenham também e queiram que o Estado do Pará seja parceiro de vocês. Obrigada, Lucas. Muito obrigada. Obrigada, a gente, né, como eu falei aqui, inclusive Pará é nosso associado, parceiro, então a gente está muito próximo, né, principalmente aí nesse último ano com a afiliação de vocês, e certamente essa vai ser uma das muitas iniciativas e ações que a gente vai fazer aí com vocês. A gente fica feliz, né, de ver o Pará aí como protagonista esse ano, numa pauta que é tão importante, tão fundamental aqui para o desenvolvimento do turismo. Acho que a gente segue aqui, né, Rai? Vamos seguindo, então, aqui já recebendo aí as palavras do Lucas, da Selma, com as boas-vindas para vocês, para a gente contar um pouquinho dessa live, como eu tinha antecipado. Acho que é um momento importante para quem está aí ainda se preparando para se inscrever, mas lembrando que nós estamos aí a menos de 15 dias do fim das inscrições, então precisa correr. Mas a ideia é que vocês possam, a partir dessa live, ter aí um pouquinho mais de segurança, de tranquilidade para fazer suas inscrições, ao momento de vocês tirarem dúvidas. Esse material fica gravado, então vocês podem acessar ele a qualquer momento, na hora do preenchimento, tendo alguma dúvida. E o que a gente vai ver aqui um pouquinho hoje é isso: então, quais são as categorias disponíveis, os critérios que vão ser avaliados, como que funciona todo o processo de inscrição, né, que são normalmente as principais dúvidas aí que o pessoal tem na hora de preencher. Podemos tocar aqui, Rai? Então, a gente vai contar um pouquinho do prêmio, para quem ainda não conhece. O Prêmio Brastoa de Sustentabilidade é um dos nossos principais orgulhos da Brastoa. Foi a primeira premiação do gênero no mundo a ter o reconhecimento e o apoio da Organização Mundial do Turismo, né, hoje como ONU Turismo. Ele também tem um reconhecimento oficial das nossas principais entidades de turismo aqui do Brasil, Ministério do Turismo e Embratur. E Selma já adiantou aí que, apesar da gente ter um prêmio que reconhece as iniciativas nacionais, né, iniciativas que impactam o turismo no Brasil, mas é um prêmio, sim, já com reconhecimento internacional, e daqui para frente acho que muito mais, não só
pela vitrine que a gente vai ter esse ano, aí mesmo uma parceria que a Brastor fechou também esse ano com a Embratur, um acordo de cooperação técnica. Então, cada vez mais, as iniciativas que são aqui reconhecidas pelo prêmio também vão para uma vitrine internacional. É referência, então, no setor como a principal iniciativa de sustentabilidade no Brasil. É uma premiação aí com mais de 10 anos, mais de uma década, né? Desde 2012, a gente foi pioneiro lá atrás, e ainda hoje, depois de uma década, continua sendo aí uma grande referência dentro do país. E tem aqui todo um processo criterioso de avaliação, isso a gente sempre gosta de falar. É conduzido aqui por um júri, que logo mais a gente vai falar um pouquinho mais dos nossos jurados, que são especialistas nacionais e internacionais em turismo, em sustentabilidade. A gente também vai falar um pouquinho mais aqui, mas tem uma consultoria por trás para fazer. Então, a gente tem todo um processo aqui que faz com que esse prêmio, de fato, tenha aí muito respeito e credibilidade hoje no setor. Podemos passar aqui. Contar para vocês um pouquinho, então, da missão do prêmio, né? Desde 2012, o que a gente espera que esse prêmio tenha alcançado aí, que é estimular toda a cadeia do turismo a atuar de forma ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável, impulsionando sempre o setor para que possa ser mais sustentável cada vez mais, né? Até porque a necessidade e a urgência, diferente ali de 12 anos atrás, está mais latente, então já não tem mais como a gente falar de um turismo que não seja dessa forma. A gente busca com o prêmio também incentivar o trade a desenvolver e promover produtos e serviços sustentáveis, então que a gente possa sempre ampliar a oferta do que a gente tem hoje de responsável para os viajantes e assim também atrair um viajante que tem uma postura mais responsável nos destinos, reconhecer e dar visibilidade para quem já está fazendo as boas práticas, para aquelas iniciativas que já estão aí pelo Brasil, mostrando o que tem de melhor, então sempre trazê-los para ter um reconhecimento nacional e internacional. Mais do que isso, que a gente possa, com vocês que estão aqui sendo reconhecidos no prêmio, inspirar e multiplicar o que a gente sempre fala, né? Além do reconhecimento de quem foi aí vencedor, que vai receber aí como vencedor, mas que essas iniciativas possam inspirar outras e possam ser multiplicadas, e a gente também tem visto com o prêmio ao longo desses anos isso acontecer, e com isso a gente passa a fomentar uma cultura empresarial de também gestão e sustentabilidade no turismo. E óbvio, com todo esses objetivos aí, essa missão por trás, a gente de alguma forma tem contribuído aí para a promoção do desenvolvimento sustentável, do próprio posicionamento e imagem do Brasil, cada vez mais como um destino que está preocupado e que tem sim boas práticas, boas iniciativas. Então a gente está aí com 12 edições do prêmio. Nesse período foram mais de 1.000 cases inscritos e mais de 100 premiados. E a gente tem aqui a felicidade de ter iniciativas premiadas de todas as 5 regiões do Brasil. Então, mostra também aí não só a capilaridade do prêmio, mas como a gente consegue aí alcançar e trazer todo o Brasil para estar aqui nessa grande vitrine que é o prêmio. Podemos passar. Contar aqui quem vai estar com a gente hoje aqui nessa live, que eu logo já vou passar aqui, é a Rayane. A Rayane é CEO da Sprint Dados. E, como eu disse, a gente tem aqui o cuidado na Brastor desde a primeira edição, para que o prêmio ele fosse sempre conduzido por uma empresa especializada e uma consultoria externa à Brastoa. Isso para garantir que todo o processo de inscrição, de triagem, de avaliação fosse conduzido com um olhar técnico, independente e especializado, tanto em turismo, quanto em inovação, quanto também em premiação. E a Sprint tem sido aí nosso parceiro dos últimos anos, conduzido aí o prêmio não só com toda a competência, mas também com muito carinho. Essa parceria garante que os critérios sejam sempre sólidos, imparciais e transparência em todas as etapas do prêmio. A Brastor atua muito aqui como realizadora, mas a partir desse momento aqui, o que a gente só vai fazer é divulgar o prêmio, trabalhar para que a gente possa ampliar o alcance do prêmio, mas a gente não interfere em absolutamente nada. Todo o processo, todas as inscrições são feitas e direcionadas diretamente para a Sprint, então eles recebem, a Brastor não tem mais acesso a quem está se inscrevendo, às iniciativas, e não tem interferência em absolutamente nada do processo. E com isso a gente garante que o nosso compromisso de que o processo do prêmio seja sempre ético, confiável, baseado aí em excelência técnica. Podemos passar?
A gente já vai, acho que aqui entrar para contar um pouquinho aí da edição de 2025, que é essa edição especial, a edição que a gente realiza com vocês aí no Pará. Desde o ano passado, a Abrastoa tem buscado que o prêmio aconteça e o destino anfitrião também tem uma relação muito especial e diferenciada com o prêmio. A gente tem buscado ampliar o propósito do prêmio também para onde ele está indo. O ano passado a gente teve em Gramado, era um ano que a gente entendia que não fazia sentido a gente falar de sustentabilidade em nenhum outro lugar que não fosse ali, que foi centro ali de tudo que a gente acompanhou, do impacto que teve com crise climática, né? Toda a tragédia ali que ocorreu em Gramado e na região da Serra Gaúcha, do estado do Rio Grande do Sul. E para esse ano, assim, quando a gente pensou no prêmio de 2025, a gente não tinha nenhum outro destino que não fosse o Pará, que a gente não pudesse levar aí para Belém. É um ano que vocês estão recebendo a COP30, é um ano que vocês já estão sendo palco aí e estão sendo protagonistas da sustentabilidade, do turismo sustentável, onde todas essas discussões vão permear o estado e a cidade ao longo desse ano. E a gente entendeu que o prêmio poderia também contribuir para que pós-COP30 a gente pudesse dar continuidade, pudesse ajudar de alguma forma a criar um legado para que essas discussões e tudo que aconteça durante esse ano de COP30, de discussões de sustentabilidade, crise climática, não encerrasse com a COP30. Então, o prêmio acontece aí com vocês no dia 8 de dezembro, é um compromisso nosso de dar continuidade e de manter todo o protagonismo e fechar com chave de ouro esse ano tão especial que o estado do Pará e que a cidade de Belém vão ter dentro desse contexto de sustentabilidade e turismo. Podemos passar. Antes só de dar aqui início, agradecer aqui aos nossos parceiros, né? O prêmio é uma iniciativa da Abrastoa, mas ele só acontece porque a gente tem muita gente também abraçando o Prêmio Abrastoa de Sustentabilidade. E a gente tem esse ano, então, o destino anfitrião, e aí, mais uma vez aqui, o nosso agradecimento e reconhecimento por todo o trabalho, esforço e dedicação do governo do Pará, da Secretaria de Turismo do Estado do Pará, que abraçaram esse prêmio, assim, quando a gente teve a primeira conversa, falaram, não precisa, esse prêmio vai vir para cá, né? Então, aí se dedicando para receber essa edição tão especial. Então, obrigada aí ao nosso destino anfitrião. Agradecer aqui também o nosso parceiro de hospitalidade, o Vila Galé, que esse ano inaugura aí um novo hotel, né, em Belém, que certamente vai fazer aí uma grande transformação também para o turismo da região. A gente sabe que uma nova hotelaria, uma hotelaria de ponta, que traz a inovação, que traz um hotel super atualizado, antenado às melhores práticas, e o Vila Galé também abraçou o nosso parceiro aqui de hospitalidade, e a consultoria da Sprint Dados, a quem eu já vou aqui passar a palavra, a Rayane, que a partir de agora a gente vai entrar um pouquinho realmente para entender mais sobre o prêmio, tirar as dúvidas, e aí eu passo aqui para a nossa especialista que vai conduzir todo o processo, ajudar a gente nesses esclarecimentos. Obrigada, Marina, Abrastoa, e aí nesse momento o Pará também por essa confiança na Sprint, que, como a Marina bem colocou, a gente entra nesse processo para trazer um pouco de idoneidade, garantir que a seleção seja feita com base em critérios sérios e rígidos, que os jurados tenham materiais de qualidade para que sejam analisados e que agora vocês, participantes, tenham todas as informações, entendam como esse processo funciona, e nós aqui na Sprint fazemos essa ponte entre jurados, participantes e, como a Marina disse, levamos para a Abrastoa os resultados. A Abrastoa não interfere e não se envolve neste momento. Ela se envolveu lá atrás, quando a gente definia algumas coisas, mas a partir de agora esse processo ocorre em paralelo e a gente conta muito com o apoio de vocês aí no Pará e da Secretaria para ajudar a levar essa informação que é muito importante sobre o processo de inscrição para, como a Marina bem falou, os empresários, mas também para as instituições e para o governo. Porque, como vocês vão ver aqui, a gente tem 3 categorias de inscrição. A primeira delas, ela é relacionada com a governança, a sustentabilidade no centro, no núcleo das organizações. E nessa categoria, nós queremos premiar ações, iniciativas voltadas para uma gestão ou uma governança mais sustentável. Pode ser de uma empresa, pode ser de uma entidade, mas pode ser também de um destino. Então, a gente aqui vai
avaliar as ações que são estruturais dentro dessa governança, que o impacto maior seja para a organização que a está colocando e propondo, e não necessariamente para o turista que vai vivenciar, como acontece na segunda categoria, que é a categoria de experiência e produto, e aqui a gente está buscando premiar ações que são voltadas para um aprimoramento da experiência, da vivência turística, com foco na sustentabilidade. Não basta aqui ser uma excelente atração turística se ela não está pautada na sustentabilidade. Então, nessa categoria, a gente vai premiar iniciativas de governo, de empresas ou também de entidades, desde que elas aprimorem essas experiências, trazendo aquele enfoque no aspecto ambiental, cultural, social, territorial, político e os vários outros. E a gente, este ano, tem uma novidade muito interessante que muito beneficia vocês aí no Pará, na região amazônica, que é a possibilidade da inscrição das comunidades locais. A gente percebeu ao longo dos últimos anos que vinha aumentando o volume de inscrição dessas comunidades, que ela permeia entre se organizar, e é uma iniciativa de gestão, mas também de oferecer uma experiência. Então, ela fica com um pé de um lado e um pé do outro. Elas não têm o peso, o investimento que uma grande empresa tem, e aí fica ali um pouco desigual os critérios e o processo de avaliação, e por isso a gente criou uma categoria que vai valorizar esse esforço, esse empenho das comunidades locais se organizarem. Essas comunidades locais, a gente está falando de turismo de base comunitária, de povos originários, quilombos, aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas, caiçaras, tradicionais da pesca, do artesanato, da cultura. A gente está buscando aqui essas comunidades, esses grupos, essas pessoas que se organizam e juntas conseguem criar uma experiência turística que valoriza a sua tradição, traz um retorno econômico que permite que essas tradições se mantenham e ficam com benefício. De preferência, sem um grande impacto de um investimento que vem de cima, uma decisão de cima, que diz a elas como isso deve acontecer. Ao contrário, a gente está valorizando o que vem de dentro. Então, a gente, ao incluir essa categoria no prêmio, reforça a importância de reconhecer os projetos, os esforços, as articulações que essas comunidades fazem, que, como a gente já falou, é muito diferente do que um governo, do que uma instância de governança, do que uma empresa e um grande grupo empresarial. Então, essa é uma nova categoria que estreia aí com muita expectativa do nosso lado, numa região muito fértil para projetos nesse sentido e desta área, que é o caso aí do Pará. Quem pode se inscrever no prêmio? Podem se inscrever empresas, organizações, como as secretarias de turismo, as associações, a universidade, institutos de pesquisa, ONGs, fundos de apoio. Todos eles podem se inscrever no prêmio, mas também os destinos, as cidades, as regiões, os municípios, as secretarias de turismo, a prefeitura, eles também são muito bem-vindos aqui no prêmio, e as comunidades tradicionais. Então, fica a provocação de que muita coisa é feita e muitas vezes não é reconhecida da maneira que merece. E o prêmio ele existe, como a Marina bem trouxe, para isso, para trazer esse reconhecimento, para valorizar essas iniciativas, sejam elas em que âmbito tenham sido criadas. Então, todos podem se inscrever no prêmio de uma maneira meio resumida, todos eles podem se inscrever, e a gente tem aqui alguns critérios que eu diria que é o mais importante. Primeiro, nós precisamos de iniciativas mais maduras. O prêmio já tem 12 anos. E observamos também ao longo do tempo que foram premiadas algumas iniciativas que eram ideias e projetos que não saíram do papel. Ou no momento que elas se transformaram em realidade, elas não trouxeram o resultado que estava planejado ou esperado. Então, foi uma decisão do júri de já não premiar ideias ou projetos iniciantes e só premiar e valorizar e querer replicar projetos que tivessem no mínimo 2 anos de
atuação comprovada. Ou seja, que tenham sido iniciado em dezembro de 2023, que ele teve 24 todo de vida, e este ano de 25, quando chegar na cerimônia de premiação, ele vai estar completando o seu 2º ano. Elas têm que impactar diretamente o turismo brasileiro. Essa, eu diria que é um dos principais critérios do prêmio. A gente recebe alguns convites, alguns contatos de empresas internacionais perguntando: eu posso me inscrever? Pode e deve, desde que a sua iniciativa traga impacto para o turismo brasileiro. Se a sua iniciativa leva impacto, por exemplo, para o turismo e aumenta, melhora o turismo na Venezuela, não é o nosso objetivo. Nós queremos resultados e uma melhoria do turismo brasileiro. Então, mesmo ONGs podem ser internacionais desde que deixem o benefício aqui no nosso país. E aí, essas inscrições, essas iniciativas têm que ser executadas pela empresa, pela instituição que a propõe, para evitar da gente ganhar uma premiação com iniciativas alheias, e elas têm que cumprir o procedimento, ou seja, fazer a inscrição, mandar os documentos e realizar o pitch. Precisa cumprir todos os passos a passos. Com isso, a gente não aceita ideias, não aceita projetos iniciantes com menos de 2 anos de atuação, projetos que não impactem o turismo brasileiro. E aí aqui eu deixo um reforço que também ao longo dos anos nós recebemos muitas iniciativas fantásticas, com muitos turistas viajando, recebendo, visitando, mas que a gente não via nessa iniciativa onde é que estava a sustentabilidade. Vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Abri um parque temático, um parque aquático. Eu recebi muitas visitas, aumentei a minha ocupação, ótimo. Mas e a sustentabilidade? Ficou aonde neste projeto? A gente precisa de sustentabilidade. E também já recebemos projetos lindíssimos de sustentabilidade, de envolvimento da comunidade, de empoderamento da comunidade. Fantástico. Cadê o turismo aqui? Esse envolvimento foi em prol do desenvolvimento turístico? Também não. Então, a gente precisa dessas duas coisas muito fortes nesse projeto para que eles caminhem e cheguem até finalista. A maior parte dos projetos que não chega até semifinalista ou finalista é porque não tem essas duas componentes, turismo e sustentabilidade, com mais de 2 anos. Seriam aí as nossas palavras-chave relacionadas a isso. E aí, agora a gente vai abordar um pouquinho. Se vocês quiserem me interromper ou ficarem com alguma dúvida, pode ir registrando no chat, que a gente vai esclarecer aqui ao final, e eu também posso ir falando durante essa apresentação. Com relação aos critérios, algumas coisas são olhadas com muito cuidado pelos jurados, que vai gerando a pontuação dessas iniciativas. Como a Marina bem colocou, e é nosso papel aqui da Sprint, é fazer com que esse seja um processo de seleção muito rígido e que adeque e trate de igual, guardadas suas devidas proporções, cada uma dessas iniciativas. Então, temos uma escala de pontuação que vai avaliar cada iniciativa sobre esses critérios. Imagina que delícia quando a gente era criança, né? Saber que na prova de português eu tenho que saber isto. Aqui a gente está contando para vocês. Eu preciso que no processo de inscrição vocês nos contem isso, que é isso que a gente vai avaliar. Primeiro, uma abordagem sistêmica da sustentabilidade. Nós já passamos da maturidade em que cuidar só de um aspecto era suficiente. Por exemplo, a minha iniciativa é de reciclagem de lixo. Reciclar lixo é ótimo e é importante, mas a gente sabe que só reciclar lixo não faz com que a gente mantenha a sustentabilidade do destino em voga. Então, a gente precisa ir buscar iniciativas que estejam atentas às diversas áreas do negócio, que tragam uma componente ambiental, econômica, social, cultural e que deixem, né, um reforço positivo, que ela seja quase que uma espinha dorsal do negócio e não uma açãozinha, como eu dei o exemplo de reciclagem de lixo. Não que reciclar o lixo não seja importante, de novo. Um segundo critério é, como eu disse, a relevância para um negócio, para aquela instituição dessa ação. Ela não pode ser aquele apêndice.
olha, tem aqui uma coisinha de sustentabilidade que a gente está preocupado. Não, ela tem que ser importante para esse projeto e deixar uma boa contribuição, envolvendo, de preferência, os fornecedores, os clientes, os colaboradores e trazendo um desenvolvimento local pautado na sustentabilidade. Como não podia deixar de ser, a gente está muito preocupado e querendo conhecer iniciativas inovadoras. E aí, de novo, eu preciso reforçar: a inovação não é sinônimo de tecnologia. Uma iniciativa inovadora pode ser a forma como se faz parcerias, como se estabelecem os negócios, qual é o processo que a gente vai usar, a criatividade de transformar aquele produto ou aquele processo que seria um caminho, um momento dentro do barco, que seria um transporte, uma coisa simples em algo especial. Isso é uma inovação. Então, a gente precisa pensar na inovação não só como tecnologia, mas como processo de comunicação, de como eu vou vender, de como eu vou contar sobre essa experiência, como eu vou envolver as pessoas da localidade, quais são as estratégias que a gente usa. Eu costumo dizer que o critério de inovação, ele é quase sinônimo de criatividade. O que eu estou fazendo de diferente dos demais? A gente tem que avaliar essa abrangência de impacto, ou seja, qual é o resultado final desta ação. A empregar 10 pessoas? Ou não, meu resultado é aumentar em 10% o número de turistas? Não, meu resultado maior é economizar tanto de energia. A gente precisa mensurar este impacto dessa iniciativa e, obviamente, quanto maior ele for, é melhor. Mas, como eu disse, a gente avalia e tem muito cuidado com as devidas proporções. Se a gente for imaginar, não quero citar nomes, mas uma grande empresa, uma grande operadora, um grande hotel, ele tem uma capacidade de envolver um número grande de pessoas. E às vezes as pessoas ficam com vergonha de dizer que no meu hotelzinho eu impactei 10 famílias. Mas considerando o seu tamanho, 10 famílias é um número muito elevado e ele às vezes tem muito mais importância do que aqueles 1.000 que as grandes empresas te trouxeram. Então é importante a gente estar atento a isso. E os jurados gostam muito da possibilidade do escalabilidade, ou seja, aprender com essa iniciativa e replicá-la em outros locais. A gente precisa estar coerente dentro desse processo, e aí a forma como os jurados entenderam e propõem da gente analisar cada uma dessas iniciativas é: qual era o objetivo proposto? O meu objetivo era reduzir o impacto ambiental. Muito bem, qual é o benefício que eu estou tendo? Eu estou trazendo mais turista. Espera, seu objetivo não era mais trazer turista, seu objetivo era reduzir impacto. Então, essa coerência, esse alinhamento entre projeto e resultado, objetivos e resultados alcançados, deixando uma contribuição e um legado. A gente mede, como eu já falei, esse impacto e avalia, ele é só na sua instituição que está propondo? É só nessa comunidade? Não, a gente consegue impactar e gerar benefícios também para as comunidades vizinhas ou para a sociedade que está aqui. Não, o benefício fica só aqui para a minha empresa. Não, o meu benefício fica para minha empresa, mas fica para os turistas e fica também para a comunidade. Por isso a gente avalia qual é a extensão, né, o tamanho desse impacto. E a gente não podia deixar de lado as contribuições para as mudanças climáticas, seja a mitigação, ou seja, a redução, há uma adaptação ou uma economia, né, de combustíveis, uma utilização de uma matriz energética mais eficiente que permitem a gente reduzir os impactos negativos do turismo e nas mudanças climáticas para aumentar essa resiliência frente aos desafios. E este ano a gente tem uma novidade, que é uma temática da edição. Há alguns anos, os jurados nos provocavam para a gente ter um tema que esse ano era um chamariz. A gente queria chamar atenção para alguma coisa. Então, já houve anos que eles queriam chamar atenção para as mudanças climáticas, há um ano atrás ou dois, quando isso começou a aumentar muito. Já houve anos que eles queriam chamar atenção para o uso do plástico e valorizar iniciativas que conseguissem reduzir significativamente o uso e a presença desse plástico na atividade turística.
mas isso foi entrando de formas diferentes, até que este ano a gente decidiu criar uma temática específica. Voltando à nossa época de escola, seria aquela questãozinha extra, que se você fizer, você ganha um ponto, se você não fizer, você não vai ser prejudicado, mas ela pode te posicionar de uma forma benéfica. E este ano, considerando onde o prêmio está sendo realizado, considerando a temática geral que nós estamos vivendo em comemoração aí a tudo o que está acontecendo no Brasil, a Abrastoa selecionou a temática de região amazônica. Nós vamos valorizar e dar ali aquele pontinho extra para as iniciativas que contribuam com a região amazônica. Contribua de que forma? Reconhecendo projetos que promovam o desenvolvimento sustentável da Amazônia, focando na sua preservação da biodiversidade, no fortalecimento das comunidades locais, na promoção do turismo sustentável na região e que tragam essa contribuição direta para essa preservação ambiental, pela inclusão social e econômica das comunidades, gerando aí um impacto positivo para a região amazônica. E aí eu preciso fortalecer e dizer que quando a gente fala da região amazônica, nós não estamos falando exclusivamente da Amazônia ou do estado. Nós esperamos iniciativas que contemplem todo o bioma amazônico, que, né, é só a maior floresta tropical do mundo e que está presente no Brasil em 80% da região norte, com Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e ainda tem partezinhas da Amazônia que estão no Mato Grosso e no Maranhão. Por isso, vocês aí no Pará têm uma vantagem competitiva muito interessante, que vocês já estão inseridos nesse bioma e podem ter iniciativas que tragam esse contribuiçãozinha a mais aí para a preservação da Amazônia. Rai, a minha iniciativa é muito legal. A gente está aqui no meu hotel, que é aqui em Belém, na capital, trazendo turistas, mas a gente aqui está conseguindo compensar a pegada de carbono, a gente está tendo o envolvimento da comunidade. Ou seja, o meu hotel está muito interessante, mas ele não tem uma contribuição direta para a preservação da Amazônia. Tem problema? Nenhum. Lembra que essa é uma questão extra. Você não vai ser excluído ou prejudicado pelo prêmio por não cumprir essa questão mesmo estando por ali próximo, vou dizer assim, tá? Mesmo estando ali nesse contexto, não quer dizer que só porque você está nessa região ou poderia contemplar é que você vai ter esse ponto extra. E aí, com relação às etapas e cronogramas de avaliação e inscrição, a gente tem aqui três etapas muito importantes relacionadas com o prêmio. A primeira delas é a etapa de inscrição. E tudo começa com um formulário online que tem que ser preenchido até o dia 18 de junho. Por isso, como a Marina disse, a gente está aí há menos de 15 dias desse fechamento do formulário de inscrição, e este ano a gente está muito certos de que não vamos prorrogar, não vamos, né, fortalecer esse sentimento de deixa para depois que está tudo bem. Não, a gente vai valorizar essa pontualidade e vamos encerrar as inscrições no dia 18, e tudo começa com esse formulário online. Os participantes interessados vão submeter a inscrição, a gente faz uma avaliação prévia e verifica se atingiu os critérios de elegibilidade que eu falei ali no início. Estando tudo ok, os participantes enviam informações complementares, documentos que validem aquilo que eles disseram, que comprovem que o que eles disseram é verdadeiro e, principalmente, algumas cartas de apoio, de parceria daqueles que eles disseram que são os apoiadores e participantes dessas iniciativas. Essa documentação toda é enviada para os jurados vão fazer uma análise dessa documentação e vão selecionar os finalistas. Os finalistas são convidados a fazer um pitch online de até 5 minutos e, durante 10 minutos, respondem perguntas, dúvidas e questionamentos dos jurados. E, a partir daí, nós temos a seleção dos vencedores pelos jurados,
que vão ser divulgadas e apresentadas na cerimônia de premiação, aí em Belém do Pará, no dia 8 de dezembro. Então, esse processo foi pensado para que, com o avançar processo de seleção, haja um aumento do tempo, da dedicação de todo mundo. A gente não pede um pitch, por exemplo, para quem ainda nem alcançou os critérios de elegibilidade do prêmio. A gente só vai pedir uma apresentação efetiva para quem está atingindo e alcançando todos os requisitos que a gente tem com relação ao prêmio, tá? E aí, para a gente avaliar tudo isso, a gente precisa de ter muita segurança nas pessoas que estão fazendo esse processo. E como a Marina disse, nós temos especialistas de referência que são independentes e estão extremamente comprometidos com essa excelência do turismo, da sustentabilidade no Brasil, avaliando tudo com muita autonomia, sem interferência da Abrastoa, sem interferência da Rayane, sem interferência da entidade que eles, por um acaso, possam estar trabalhando, fazendo um julgamento muito ético e transparente, com critérios muito definidos e com especialistas de diversas áreas. Nós temos pessoas da área da academia, pessoas que estão muito mais relacionados com marketing, pessoas que estão envolvidas diretamente com as mudanças climáticas, outras que estão envolvidas com as normativas brasileiras. Então, nós temos um grupo de 16 jurados de diversas instituições, empresários, consultores no Brasil, fora do Brasil, que avaliam aí cada uma das iniciativas que se inscreve no prêmio e que, com muito desafio, chegam à listagem dos vencedores oficiais de cada edição. E aí aproveito, em nome da Brastoa e da Sprint, para agradecer imensamente a contribuição desses jurados que enriquecem esse processo, que trazem à diversidade um olhar múltiplo e que tornam o prêmio possível. O prêmio só é possível porque pessoas muito comprometidas com a sustentabilidade se dispõem voluntariamente a contribuir, a analisar e a identificar essas iniciativas. Então, o nosso muito obrigada a cada um dos jurados participantes do prêmio. E com relação ao cronograma, então, a gente está aqui na nossa live exclusiva dos Pará, com o encerramento das inscrições dia 18. Essa é a data principal e a gente conta muito com o apoio do Pará para divulgar essa oportunidade para que empresas, organizações e instituições aí do Estado participem, se candidatem, se inscrevam. É fundamental que a gente tenha um sucesso, principalmente, né, divulgando aí o prêmio, a cerimônia que vai acontecer, e depois nós temos as etapas seguintes. Aqui algumas dicas para esse processo inicial de inscrição, com o preenchimento do formulário online, que demora entre 30 e 60 minutos, ali entre meia hora e uma hora, dependendo da organização de cada um, onde a gente pede sempre que vocês apresentem dados bem concretos sobre a iniciativa, trazendo a sua diferenciação, o seu impacto. A gente tem 4, 5 perguntas que vão guiar a sua resposta, perguntando de uma maneira muito direta: qual é o benefício? Qual é o impacto? E a gente sugere que vocês nunca repitam a mesma informação. Se você já falou sobre aquilo, não volte a falar, porque os jurados, quando perguntam 5 coisas diferentes, eles esperam 5 respostas diferentes. Então, aproveita cada oportunidade de contar mais sobre a sua iniciativa. Depois vai ter o momento de incluir as evidências, relatórios, depoimentos, reportagens. Não precisa falar disso no processo de inscrição, mas sim aproveitar para contar sobre ela. Outra dica muito importante é não deixa para a última hora, porque sempre tem problemas tecnológicos e a gente não vai aceitar e não pode abrir em algum caso, apesar de ser extremamente empático e saber que há dificuldade com a internet, que há dificuldade com a ferramenta, mas a gente pede para que tenham esse cuidado e não deixe para o último minuto. E tragam sempre o envolvimento dos parceiros, colaboradores, fornecedores, que ajudam e trazem mais força para essa iniciativa. Foque muito nos resultados, e eu digo mesmo nos números, que seja o número 3, mas que esse 3
traga o resultado. É muito melhor para o jurado saber que 3 famílias foram impactadas e transformadas com essa iniciativa do que estar escrito: houve uma melhoria na qualidade de vida. O que é essa melhoria? Então, não sejam vagos e tentem ser muito mais fidedignos com dados, com números, com evidências que vocês consigam comprovar. E leiam, releiam para evitar erros, deixar o texto mais claro. Pedem para outras pessoas lerem próximo de vocês, porque vocês já conhecem a iniciativa e muitas vezes outras pessoas não conhecem e podem ajudar a tirar aqui algumas dúvidas. Lembrem que os jurados não conhecem, na maior parte das vezes, as iniciativas, e se eles conhecem ou participaram, eles não julgam. Então, há esse momento em que eles se afastam, porque, olha, eu ajudei essa iniciativa e eles são especialistas, são consultores, eles estão no mercado e eles se abstêm de avaliar alguma coisa, alguma questão que possa comprometer esse julgamento. A gente tem aqui algum conjunto interessantíssimo de materiais que compõem aqui o prêmio, e aí a gente criou esses materiais com o intuito de auxiliar o processo de inscrição, começando com um guia de inscrições, é uma apresentação até bastante parecida com essas informações, e tem lá mais detalhes sobre cada um dos critérios, o que é que o corpo de jurados entende com cada um desses critérios e como é o passo a passo. Tem nesse guia de inscrições também o formulário de inscrição em formato Word, para que as pessoas possam baixar, preencher, ler, reler e ajustar antes de inserir na ferramenta. Temos o regulamento, que é um documento extremamente robusto, como mandam, né, o grupo de advogados e legisladores disso tudo, para que tudo fique muito claro, o que a gente espera, o que vale, o que não vale. Para aqueles que têm dúvidas, será que a minha iniciativa é boa o suficiente? Eu diria que todas são, mas sempre fica aquela dúvida: o que será que eu inscrevo? O premiado não é uma empresa, mas sim uma iniciativa, sua estratégia, um projeto, uma ação específica e concreta. Então, o que será isso? A gente convida vocês a conhecerem os vencedores da última edição, e talvez não só da última, das últimas, mas conhecerem um pouquinho de quem já passou por essa trajetória, que tipo de iniciativa foi valorizada, e vocês podem se inspirar e perceber que fazem muita coisa interessante. E no canal da Abrastoa tem uma playlist exclusiva do prêmio, com dicas dos jurados, com jurados falando sobre cada um dos critérios. Então, se você ficou com dúvida do que é o critério da inovação, ou da abrangência, ou da coerência, tem lá um vídeo de 3, no máximo 5 minutinhos, falando sobre cada um desses critérios, dando dica para vocês, dando exemplos para ficar de uma forma mais clara. A gente aqui não aceita, né? Ninguém fica de fora. Se você prefere ver imagem, você tem uma imagem. Se prefere ler o texto, você lê o texto. Se você prefere ver um vídeo, tem um vídeo. O objetivo é que fique claro para todo mundo como se inscrever. Isso porque a gente entende que só de se inscrever no prêmio, refletir, olhar para isso, as empresas, os gestores já crescem e aprendem muito. O processo de inscrição no prêmio, ele por si só já é quase uma pós-graduação em sustentabilidade. Só de ler o regulamento, de pensar nessas ações, de pensar em escrever o que a gente está fazendo, de que maneira eu conto isso, já é um grande ganho. E a gente quer cada vez mais tornar esse processo um processo de aprendizado, sendo esse um dos grandes benefícios para os participantes, mas não só. E aí eu acho que a Marina pode me ajudar nesse processo de conclusão, falando um pouquinho sobre os benefícios para os finalistas e vencedores, né? O que a Abrastoa pode entregar para aqueles que se destacam. Vamos lá, Rai. Aqui a gente tem alguns entregáveis mais tangíveis, né? Porque depois a gente vai falar daquilo que a gente não consegue muitas vezes colocar ali num documento, no papel. Então, assim, todos que participarem e chegarem até finalistas, eles já podem participar com a gente da cerimônia aí de premiação. Então, estão todos vocês convidados a estar com a gente aí no dia 8 de dezembro, quem chegou até finalista, para acompanhar ali ao vivo, né? Ter a emoção ali de participar da cerimônia, de saber junto com a gente se ganhou ou não. E aí, além da cerimônia de premiação, a gente também está preparando, a gente sempre tem no Destino Anfitrião que nos recebe uma atividade, uma vivência local. Então, a gente já tem selecionado aí um local super bacana aí de Belém,
que já tem boas práticas, né, que já são referências para que vocês possam conhecer, caso ainda não conheçam, e se conhece, ter a oportunidade de conhecer de uma forma diferente. Vai ser uma visita diferenciada de benchmark, onde a gente vai poder ter um contato e uma troca, tanto com quem está nos recebendo para falar um pouquinho sobre a experiência, quanto a participação de todos os finalistas do Brasil todo, onde vão poder ter ali um momento de troca, de conhecimento, de falar cada um da sua experiência, dos seus desafios, né, dos seus aprendizados em todo o processo. Além disso, a gente tem um certificado para aqueles que também foram finalistas, eventualmente não conseguiram vencer, mas vão ganhar ali um certificado de que é uma iniciativa finalista do Prêmio Brastua de Sustentabilidade, que aqui a gente costuma falar, né, Rai, que finalista é quase o vencedor. A gente tem tido aí desafios. Quem chegou até essa fase eventualmente não recebeu reconhecimento aqui, mas é uma iniciativa que tem vários dos critérios e princípios de sustentabilidade super bem aplicados. Às vezes é um detalhezinho técnico ali, então a gente tem esse reconhecimento também para os finalistas. E aqueles que forem os vencedores vão ter, obviamente, certificado como vencedor, mas além disso a gente dá uma badge digital como vencedor do Prêmio Brastua de Sustentabilidade de 2025, que é uma badge que vocês podem colocar ali para agregar valor, para ter reconhecimento do teu público, dos teus parceiros, no teu site, nas tuas redes sociais. E tem toda a parte de divulgação nas mídias sociais da Brastoa, nas nossas redes sociais, reconhecimento público. Então, vão sair ali em release. A gente sempre tem um material final com as iniciativas vencedoras que ficam disponíveis para acessar. A gente está finalizando aqui um novo repositório de iniciativas vencedoras no site da Brastoa, que deve ficar pronto aí nos próximos meses. Então, vocês vão estar compondo ali para ficar de forma permanente como uma consulta pública para quem, seja aquele viajante que está buscando alguma boa prática no setor, seja algum operador que está buscando ali um parceiro que oferece algo sustentável para colocar nos seus produtos, nos seus pacotes, para formar parceria, seja para inspirar outras iniciativas. E, obviamente, tem ali um troféu especial, que com a ajuda da Setur aí a gente está desenvolvendo, então todos os vencedores também vão ganhar ali o seu troféu para poder comemorar, né, esse reconhecimento. E, para além disso, a gente tem aqueles motivos, aquelas razões que não são tão tangíveis assim, como um certificado e um troféu, mas que valem aí a inscrição e todo o processo. A Rai já falou um pouquinho do próprio processo de inscrição. Todo ano a gente tem recebido aí depoimentos, né, que o processo em si de inscrição, ganhando ou não ganhando, chegando a ser vencedora, a ser finalista, mas o processo é de muito aprendizado, de você ter ali um raio-x e um reconhecimento da sua iniciativa, onde você consegue entender um pouquinho melhor e mapear os impactos, um exercício que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue fazer, mas tem esse reconhecimento aí pelo seu impacto positivo, visibilidade e credibilidade. Você vai estar ajudando a inspirar e transformar o setor como um todo, como a gente sempre fala aqui, o prêmio também é trazer inspiração e multiplicar o que você está fazendo aí pelo Brasil. Muito network em parceria, seja entre os próprios participantes aí do prêmio, né, as outras iniciativas finalistas, vencedores, com os jurados, e, obviamente, aqui a oportunidade de criar novas parcerias aí com toda a cadeia que envolve o turismo, fortalecimento da imagem da empresa. Cada vez mais a gente entende e reconhece aqui, inclusive com pesquisas e dados, que o consumidor, que o viajante e até parceiros estão reconhecendo aquelas empresas que atuam de forma responsável, que atuam com sustentabilidade. Então, ter esse fortalecimento de marca, esse valor agregado é muito importante. Podemos passar aqui. Apoia aí a jornada de melhoria contínua, né? Seja pelo processo de inscrição, seja pelo reconhecimento, seja pelos ali depois feedback dos jurados. Obviamente, aí está contribuindo para que a iniciativa chancele um impacto social e ambiental que você faça ainda maior. A valorização das iniciativas locais, a gente poder ter aqui, e aqui é nosso grande desejo, né, que a gente possa ter muitas iniciativas do Pará aqui como finalistas, como vencedoras, e aí a gente não só tem um reconhecimento individual, mas também a localidade, o território como um todo, entender o que a gente está beneficiando aí da região, diferenciais competitivos do mercado e, obviamente, novas oportunidades que surgem a partir desse reconhecimento. E aqui eu vou convidar depois todos vocês para acompanhar nas redes sociais da Brastoa
A gente tem postado aí ao longo dessas semanas depoimentos de algumas iniciativas que já foram aí vencedoras em edições passadas, e mais do que a gente, eles podem contar aí todos os benefícios que a gente tem com o prêmio, né? Então, as iniciativas vão ali até as inscrições até dia 18 de junho, tá aqui de novo o link, e a gente tem todo esse material disponível também no site da Abrastoa, através das redes sociais do nosso Instagram, também no Linktree, você consegue acessar todos os nossos documentos. Acho que é isso, né, Rai? Agora aqui a gente vai abrindo aqui, vamos juntos, e vamos abrir aqui um pouquinho para dúvidas. De novo, o QR Code para o guia de inscrição, que está bem detalhado, material, essa live que fica gravada também para consulta. Mas quem está aqui hoje